Niso Economia. Oi, gente, estamos de volta, chegando com mais uma edição do nosso Niso Economia, aqui pela Rádio Niso, também nas redes sociais da nossa Universidade de Sorocaba, @UnisoOficial, Labcom Uniso e também na Rádio Cantate FM em 104,5 na cidade de Votorantim para toda a nossa região. Obviamente, temos conteúdo também lá no laboratório, @laboratório de CSA da Universidade de Sorocaba. Hoje conosco aqui nosso professor Marcos Canhada, que também normalmente compartilha esse conteúdo lá nas redes sociais e também pelo LinkedIn, que é aquela rede que o professor trabalha um pouco mais. Destacando sempre, né? Nosso Uniso Economia, ele tem toda a participação da equipe do Labcom aqui da Universidade de Sorocaba. Hoje na técnica de gravação e edição, o Mar Carrasco, e a coordenação é da nossa professora Evenise Batista. Professor Marcos Canhada, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem, Douglas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Satisfeito aqui em estar com vocês. Agradeço a toda a equipe técnica aqui do Labcom, sempre amparando, dando apoio para que a gente possa fazer aqui o nosso Uniso Economia de forma periódica, levando à sociedade informação. Informação transforma. Obrigado. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cesta básica sorocabana. Já dissemos muitas vezes, né, a nossa cesta básica sorocabana aqui da Universidade de Sorocaba completando 30 anos, e nós temos um levantamento recente. E se os meus dados estiverem corretos, se os dados que nós trouxemos aqui estiverem corretos, o tomate, o cará e o alho são os produtos que têm apresentado maior variação de preço nos supermercados de Sorocaba. É isso mesmo, professor? Estes são os produtos que apresentaram aí os maiores variação nessa última pesquisa? Essa pesquisa que você está com ela mostra as principais variações. Nós temos várias ferramentas no laboratório. Então, essa pesquisa especificamente mostra aqueles itens em que eu pesquiso num supermercado, pesquiso em outro e encontro uma diferença muito grande. O objetivo dessa pesquisa é mostrar que há muita diferença, que o comerciante, dentro da sua livre iniciativa, dentro do livre mercado, pratica preços, cria promoções, cria condições, e isso gera diferenças. É importante que o consumidor conheça a diferença para entender que muitas vezes ele tem que pesquisar em fornecedores diferentes. Então, nosso objetivo semanalmente, então você destacou aí o tomate, por exemplo, né? Apresentou nesta semana especificamente grande variação. Então, significa que os comerciantes estão agindo de forma diferente. Uns estão com estoque que precisa ser retirado e baixa o preço, cria uma promoção. Enfim, as motivações dos comerciantes são muitas. Eles têm motivações para praticar dentro do livre mercado, dentro da livre iniciativa, seus preços. Agora, do nosso lado, nós temos que entender e agir, né? Não podemos falar hoje, eu vou comprar o mais caro, é chique comprar o mais caro. Não, é chique comprar o mais barato da melhor qualidade. É isso sempre que a gente tem que buscar. Então, essa é a primeira questão. E também fechamos aí nessa semana o fechamento de outubro, né, Douglas? Então, é importante também repercutir. Tivemos aí um fechamento do mês de outubro de 2025. É aquele que a gente apura mensalmente, né? Como é que está o comportamento do preço. E temos uma novidade, né? Qual é a novidade? Mudou a tendência. E quando muda a tendência, a gente tem que pensar. Vimos com uma tendência de queda. Os últimos 4 meses, o preço da cesta básica sorocabana, aquele que tem 34 itens, né? Alimentação, higiene e limpeza, vinha nos últimos 4 meses caindo. Isso era muito bom, estávamos comemorando. Nesse mês de outubro estancou, não é que começou a subir. Na verdade subiu, mas foi muito pouco, R$1,06. Considero que parou, estagnou em relação ao mês de setembro, ficamos no mesmo patamar. Então é uma reflexão, né? Vinha num momento de queda, isso era bom, queda do preço é bom, e agora deu uma estabilizada. Por quê? Essa é a grande pergunta. Chegamos aí ao fim de algumas safras importantes. E quando diminui a safra, a tendência de menor oferta
aumenta os preços. Quais foram os vilões aí do mês de outubro? E esse é o ponto X da questão. O que nós temos aí como vilão neste mês de outubro, doutor? 2 itens importantes: cebola e batata. 2 itens que vinham... Poxa vida, a batatinha voltou a subir, professor. Voltou, nós comemoramos muito aqui, né? Para quem gosta do hambúrguer, com a batata frita. Aquela batatinha nossa de cada dia, é um item, né, importante. Vinha aí caindo de forma muito acentuada, parece, e aí nós aqui na economia, nós não temos bola de cristal, né? Você vai continuar, vai voltar a subir, tudo depende do cenário que vai se oferecer. Mas a safra, né, de inverno, da batata, da cebola, esses itens começaram agora a ter uma inflexão na oferta. Tinha muita oferta e aí isso é bom para o mercado. Deu uma modificação nesse cenário, então freou e a gente já percebe, provavelmente quem está nos ouvindo tem percebido já movimentos nesses 2 itens importantes aí, uso de temperos, saladas, que é o caso da cebola, e a batatinha que está sempre ali permeando os pratos, né? Sempre estamos colocando ela como um elemento importante, então ela tem uma importância significativa. Então esses 2 elementos foram 2 elementos importantes aí. Temos outros. Mas, professor, antes da gente entrar nesses outros, me permita. Sim. Nós temos, faltando então, o fechamento foi no mês de outubro, então outubro Sim. A gente faz a conta aí, a contagem regressiva 3 meses para o final do ano. Perfeito. Obviamente, no final do ano, entre meados de novembro e dezembro, a gente já percebe, quem vai ao supermercado já percebe que os preços sofrem uma mudança por conta das festas de final de ano. Perfeito. Embora o senhor explicou para a gente que muito por conta da safra de inverno que já está se estagnando, esses preços começam a mudar. Mas daqui para frente também a gente já começa a perceber essa mudança de preço. Perfeito. Por conta também desse período que nós estamos vivendo no ano. Exatamente. Algumas variáveis de final de ano inflacionam, então a gente tem que estar atento, né? Primeiro, tem mais dinheiro, as pessoas começam a receber 13º, daqui a pouco primeira parcela, segunda parcela, e o ofertante percebe isso, né? As pessoas estão com mais dinheiro, então eles estão mais flexíveis a comprar. Se eu fizer aqui uma modificação, eles não vão sentir, e a gente tem que sentir, né? Eu tenho que perceber, mas eles são 2 áreas aí, ofertantes e demandantes, as famílias e os ofertantes. 2 áreas da microeconomia, né? São 2 áreas que vão ali trabalhando os seus interesses. Eu quero demandar, eu quero ofertar. Então você tem razão, né? Inclusive mais à frente um pouco, nós vamos lançar um boletim específico, fazemos isso, um boletim sazonal, acompanhando aí os itens mais de Natal, né? Como é que eles se comportam. A gente costuma elaborar isso também no final do ano, um pouquinho mais à frente, para a gente perceber como é que está se comportando aqueles itens que fazem parte aí da cesta de Natal, da ceia de Natal, que começar a ficar inflacionados. Então você tem razão, é um período em que, além de problemas de safras, nós temos aí outros fatores, maior demanda, festa, maior dinheiro no mercado, em circulação, começam a produzir aí elevações. Temos que estar atentos para que a gente possa reagir, né? O importante é sempre ação e reação, né? Nós temos que agir. Se a gente fala, não, tudo bem, subiu e eu vou continuar, eu tenho que encontrar alternativas. Por exemplo, no nosso boletim, Douglas, nós trazemos lá substitutos. Então, por exemplo, a batata subiu. A mandioca, você pode me dizer, professor, a mandioca não substitui a minha batata. São interesses... No meu caso específico, substitui. Então vamos, nesse momento, como a mandioca está um pouco mais barata, fazer ali, eu prefiro a batata, mas nesse momento, para reagir, para sinalizar, eu vou para a mandioca. Isso é muito importante. Nós temos que ensinar a sociedade a fazer a substituição, né? Usar com inteligência aquilo que a gente tem na mão. Exatamente. Carne de boi, carne de porco, substitutos, são proteínas. Eu prefiro a carne de frango. Enfim, é óbvio que nós temos as preferências dos consumidores e tem que ser respeitado, e sempre que possível a gente agir buscando os nossos necessidades, os nossos interesses. Mas em algum momento fazer ali uma substituição ajuda muito
a controlar. E não dói no bolso de ninguém. Exatamente. Né? Não dói no paladar. É isso. Agora, professor, a gente já vai lá, que eu quero saber quais são os produtos ainda que estão mexendo com esses preços. Mas não sei se o senhor, essa também, o senhor consegue fazer uma leitura sobre isso, mas o senhor trouxe 2 produtos aqui que são importantes. Um é um tubérculo, Sim. né, a batata. Então esse tubérculo, neste caso específico, ele está dentro do solo, dentro da terra. A cebola nem tanto. A cebola ela tá é uma fruta que ela está enraizada ali. Isso onde eu quero chegar. Nós tivemos um ano com pouca chuva. Então, principalmente aqui de abril até hoje, até o mês de novembro, nós tivemos pouca chuva. A seca que pegou alguns pontos do nosso país de uma forma grande, de uma forma bem importante. Isso acaba enfraquecendo o solo. Imagino eu, também não sou especialista nessa área de agronomia e tudo mais. Sim. Mas isso tem a ver também com essa mudança nesses preços, esse possível enfraquecimento vitamínico, vamos dizer assim, do nosso solo, e aí, obviamente, vai encarecendo, a gente já sabe que isso encarece os produtos que vêm para enriquecer mais esse solo, e isso é passado depois para o preço do produto final. Tem a ver essa lógica que eu estou trazendo ou não? Sim, isso não tem nada a ver? São vários os fatores, né? A gente pode falar da sazonalidade, a gente pode falar da questão climática, do solo, como você colocou aí, do empobrecimento do solo, e aí de repente eu preciso enriquecer, e para enriquecer eu preciso de produtos, enfim, é um cenário bastante complexo que vai se movimentando ao longo do ano e trazendo reflexos, né? Enquanto o fornecedor percebe que ele precisa, por conta de diversos fatores climáticos, sazonais, encarecer, isso vai parar na mesa do consumidor. Esse ciclo, né? Esse ano eu diria que, apesar aí, como você disse, da escassez de chuva, foi um bom ano para a questão de produção agrícola no país. Os resultados são muito bons. Isso ajudou nesse ciclo que eu te falei, que a gente vinha com queda aí nos últimos meses. A oferta estava boa. Agora houve uma estagnação porque chegamos ao final de safra de alguns itens importantes, entendeu? Tá. Vamos lá então conhecer os produtos aí que são os vilões mais e dois, aqueles que não são tão vilões assim nessa pesquisa. Tivemos mais 2 itens aí, além da batata e da cebola. Tivemos o óleo de soja, que apresentou também uma alteração importante, e o frango. 2 itens aí. O frango chama atenção. Chama atenção. E aí me parece, quer dizer, são as explicações, a gente sempre procura as explicações, né? Nós tivemos aí um período de gripe aviária, né? E esse período de gripe aviária trouxe o quê? Redução de importações. Favoreceu o mercado interno, tem uma maior disponibilidade. E esse processo está melhorando. Alguns países já estão começando a consumir. A China, me parece que ainda não, mas a maioria dos países estão já relaxando o processo de bloqueio. Resultado, eles começam a consumir mais o nosso franguinho, sobra menos franguinho aqui, os preços começam a se refletir também. Entendeu? Então sempre tem um cenário, né? Sempre tem uma condição que está mexendo e nós, consumidores, e o governo tem a sua parte, tem que estar regulando isso, é a regulação desse mercado. Explica pra gente, professor, eu acho que isso é muito importante para você que está em casa acompanhando o nosso News Economia, poder entender. E eu já ouvi algumas pessoas me trazerem essa dúvida. Por que o produtor, no caso do frango, nesse caso específico, ele dá preferência, ele produz aqui no Brasil, ele usa a mão de obra aqui no Brasil, as pessoas vão consumir o frango aqui no Brasil, mas por que ele dá essa preferência, por exemplo, de vender esse frango para os Estados Unidos e não mantém esse frango aqui no Brasil para abastecer o nosso mercado? Preço. O preço no mercado interno é menor.
E eles lá fora estão dispostos a pagar mais. E o vendedor, ele quer vender para quem paga mais. Então eu tenho um direcionamento de mercado, os valores de mercado internacional e nacional são diferentes. Eles estão dispostos a pagar mais. Então eu prefiro vender para quem paga mais e aí eu vou retrair a oferta interna. O ideal era atender todo mundo. Então vamos atender o internacional e mas não é tão simples, não é estalar o dedo e vamos produzir. Eles começaram a demandar mais. Puxa, o que nós vamos fazer? Eu não consigo criar a produção da noite para o dia. Então eu falo, opa, deixa de atender o mercado interno e vamos atender aquele que paga mais. E aí, ficando menos, gera competição, os preços sobem. Essa é uma relação. A importância das pessoas entenderem o porquê de nós, jornalistas, periodicamente ou diariamente trazermos cotação do dólar, porque às vezes é uma outra questão e a gente não tem como a gente falar dessa variação. E quando o senhor fala que o mercado lá tá consumindo e aqui ficou um pouco mais caro o tipo de produto, não tem como a gente não pensar dessa forma. Porque as pessoas, mas por que eu quero saber? Eu não mexo com dólar, eu não vendo, eu não compro dólar, eu não vou viajar para os Estados Unidos, eu não tenho planejamento para isso. Mas essa cotação da moeda norte-americana ou da moeda comum europeia, que é o euro, ele faz influência nesse preço do frango. Interfere o tempo todo, né? As pessoas, realmente, como você falou, as pessoas às vezes falam, pô, o dólar tá caro, preocupado às vezes com a viagem que você tá querendo fazer, mas esse é um dos itens menos importantes, né? A questão do câmbio, ela é extremamente importante porque ela regula as importações e as exportações. Dependendo do patamar que está, eu vou estimular exportações e importações. E isso reflete de forma muito significativa nos preços lá em casa. Vamos lá, continuar aqui com a nossa cesta básica, com essa pesquisa importantíssima. Completando 30 anos nesse ano de 2025. Exatamente. Aí temos aí a questão do óleo. Então vamos falar desses 4 itens, né? Batata, cebola, óleo e frango, vilões. Desse mês. Talvez no mês que vem possa haver uma modificação, eles entraram contribuindo favoravelmente. Depende, muda muito. Sim. É muito mutável. Nós ali captamos os preços semanalmente. Eles mudam dentro desse cenário que está sendo apresentado. Óleo de soja, mesma coisa. Temos aspectos aí de maior demanda internacional e temos também direcionamento da soja para a questão de biodiesel. Isso gera uma competição com óleo de soja, menos óleo de soja. Tá vendo como é? Fatores, o que eu tenho que ver com o biodiesel? Ele interfere no teu óleo de cozinha. Por quê? Se estamos demandando mais soja para fazer biodiesel, isso está mais interessante para quem está ofertando, ele direciona essa quantidade e direciona menos e o teu preço vai lá para cima. No momento que a gente está falando tanto em COP30, né, em mudanças climáticas, o biodiesel, esse é um combustível menos poluente, então... É uma alternativa. É uma alternativa que vai pesar na mesa. Mas mexe, o que eu tenho que ver com isso? Isso é bom, puxa, usar biodiesel. Mas vem da soja. O meu óleo de soja de cozinha vem da soja, também vem. Percebe? Então, a gente consegue perceber esse cenário. É interessante que a gente vai, para cada item, né? Temos ali uma conjugação de fatores. A gente nem consegue explicar tudo. A gente tem, muitas vezes, essas coisas ocorrem por fatores que às vezes até tão ocultos, em que a gente vai procurando. Nós aqui estamos sempre procurando entender. Essa é a nossa função como economista. Mas às vezes algumas coisas estão ocultas. Professor Marcos Canhada, com relação, por exemplo, a 2 vilões que vieram aí durante um bom período do ano, estamos já na reta final do nosso programa, mas eram 2 vilões que vieram durante um bom período. E esses 2 itens estão presentes diariamente no prato da população, o arroz e o feijão. Como é que estão os preços deles? Porque nós já falamos aí da batatinha, que é aquele complemento, a cebola, que é o tempero, o franguinho, que é a chamada mistura nesse prato, o arroz e o feijão. No mês de outubro, o feijão teve uma alteração para cima, 3%. Já o arroz caiu. Então, veja, um compensou o outro? Um compensou o outro. Então, eu diria que esses 2 itens vêm num patamar
Eu não vou dizer bom, porque bom alguém pode dizer lá em casa, não, para mim tá caro. Sim. Eu estou dizendo dentro do que a gente já teve no cenário, esses dois itens, arroz com feijão, que é o famoso, né, arroz com feijão, é o necessário, é o Exato. básico da sustentação, estão em patamares relativamente, eu uso essa palavra, bons. Então eles vêm sofrendo variação, mas como eu disse, foi um ano bom de produção desses itens, de arroz, feijão, e isso tem colocado eles num patamar de relativa estabilidade. Legal. A gente teve essa cesta básica, essa pesquisa fechada no mês de outubro. Uhum. Obviamente, novembro, dezembro, a gente vai ter aí Sim. as próximas. Mas já tentando fazer, e eu sei que o economista não gosta muito de fazer isso, de Previsões. pensar, mas uma projeção para 2026. É um ano importante, um ano Sim. eleitoral. Sim, sim. E uma outra questão, por que as eleições mexem tanto com a estabilidade de preços e tudo mais? Pergunto para o senhor, por que mexe tanto com essa estabilidade dos preços e se já dá para a gente fazer uma projeção, haja vista que na última super quarta, mantida a taxa básica de juros aqui no Brasil. Isso. E essa manutenção mexe diretamente com o preço da cesta básica também. Exato. Dá para se ter uma projeção do que a gente para 2026 a partir de janeiro, e por que as eleições, por que ser um ano eleitoral mexe tanto também com esse mercado? Então a projeção para o ano que vem, né, a gente consegue perceber isso no Boletim Focus, o Banco Central faz uma projeção, é de que nós estejamos com estabilidade nesse patamar de preço. Nós não estamos nos melhores preços, mas teremos aí uma certa estabilidade. É por isso que você disse que a decisão do Bacen, do Copom, Comitê de Política Monetária, foi de manter a taxa. Quando ele mantém a taxa, significa que ele está prevendo daqui a 9 meses, o resultado da Selic, quando eu tomo agora, daqui a 9 meses, é que nós estamos com previsão de que haverá uma relativa estabilidade. Porque se ele perceber que daqui a 9 meses nós teríamos elevação, ele estaria aumentando a taxa Selic para frear o efeito lá na frente. Então, o cenário é de relativa estabilidade, mas uma estabilidade num patamar que nós gostaríamos que fosse mais baixo, né? Então, é o que temos para hoje. Em relação às eleições, é óbvio que um cenário político interfere em muitas coisas, né? Nós temos aí previsões, o mercado começa a falar, se for fulano, nós teremos uma tal situação, e se for Beltrano, começam a ver as apostas, né? O mercado ele é apostador, e aí isso pode retrair produção, aumentar produção, então isso acaba interferindo na economia. Então se as pessoas que estão dentro lá da área de oferta falam, se for isso pode melhorar o meu negócio, então eu vou investir, vou criar mais produção. Se for aquele, eu acho que não, retrair. Então a gente tem efeito, sim, é muito importante esse cenário, um ano de bastante debate político e que traz efeitos, né? Nós somos um país presidencialista e as eleições presidenciais são muito importantes para esse país e interferem de forma muito significativa na nossa rota. Eu preciso liberar o professor Marcos Canhada, que ele tem um compromisso importantíssimo daqui a pouquinho. Professor, tem 1 milhão de outras perguntas, mas a gente sabe do compromisso do senhor. Só posso agradecer mais uma vez. Daqui 15 dias a gente está de volta aqui, tratando um pouco mais sobre a questão da economia. E eu vou falar uma coisa para o senhor, eu sei que o senhor vai ficar feliz. Estou aprendendo a fazer aquela questão do equilíbrio. Aos poucos eu estou buscando esse equilíbrio, que é uma coisa que o senhor tem ensinado bastante a gente aqui no Niso Economia. Isso nos motiva, Douglas, é importante. Espero que lá do outro lado, lá na rádio, Cantate, quem está nos ouvindo, isso esteja fazendo efeito, isso nos motiva a estar aqui, é isso que nos move, né? Criar uma movimentação, um país melhor. Criando um país melhor, eu vou criar um país melhor para os meus filhos, para os meus netos, isso me dá felicidade e essa é a nossa função como professor. Abraço a todos, felicidades aí na caminhada. LinkedIn é só procurar lá, Marcos Canhada, você vai ter todas as informações do professor Marcos Canhada, @labcom, aqui na Uniso, também Uniso Oficial e também na nossa Rádio Uniso, radioniso.com, você acompanha toda a nossa programação. Grande abraço, semana que vem a gente está de volta, professor Renato Vaz Garcia, e falando sempre de economia sem o famoso economês. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente! Uniso Economia.